Bom, boa tarde a todos. Vamos cumprimentando-nos, uma vez que os colegas estão a ingressar na reunião, já estamos cá 118. Vamos dar só mais um minuto para que todos os inscritos possam ingressar neste nosso webinar. Portanto, a delegação de Famalicão cumprimenta a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à Sra. Professora Maria Emília Pereira Teixeira o convite que lhe endereçamos, que tão gentilmente e prontamente aceitou, para nos proporcionar este webinar sobre o tema aval e prescrição. Irei fazer apenas uma breve apresentação curricular da Sra. Professora, embora o seu currículo seja muito extenso, além de ser nossa colega, advogada, é doutora em Direito Civil, com a sua tese de doutoramento dedicada ao tema o contrato do swap, o crédito o default swap e o seguro de crédito. É professora auxiliar do Departamento de Direito da Universidade Portucalense, docente na pós-graduação de Direitos Seguros na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diretora da linha de investigação Capital, Labor, Tax and Trade do Instituto Jurídico Portucalense, investigadora responsável pelo projeto de investigação, regulação e literacia financeira junto ao Instituto Jurídico Portucalense, coordenadora da pós-graduação em Direito Bancário e dos Valores Mobiliários da Universidade Portucalense, coordenadora executiva do mestrado em Direito Europeu e Comparado, coordenadora do primeiro ciclo de estudos em solicitadoria da Universidade Portucalense e, como referi inicialmente, advogada inscrita na Ordem dos Advogados, nossa colega. Senhora Professora, para nós é um orgulho, uma honra tê-la como conferencista. Tenho a certeza que todos nós vamos aprender e esclarecer algumas dúvidas que nos pairem nas nossas mentes e se calhar suscitar outras. Nós estamos sempre em constante evolução e atualização de algumas novidades que possa haver. Em nome da delegação de Vila Nova de Famalicão, muito lhe agradecemos a sua disponibilidade e estamos neste momento 140 participantes, estão 561 inscritos, mas já passam 6 minutos das 5. Se calhar vamos iniciar e os colegas vão ingressando. Entretanto, doutora, muito obrigada, dou-lhe a palavra. Ora bem, muitíssimo obrigada, doutora Liliana. Antes de mais, queria cumprimentar todos os colegas que já estão, portanto, ingressados na reunião e agradecer o convite que me foi endereçado pela delegação, na pessoa também da senhora doutora Liliana de Fundo e doutora Miriam Soares. Obviamente que não poderia deixar de aceitar este convite, até por uma razão. Primeiro, porque é um tema que eu própria tenho dúvidas, portanto eu não venho trazer verdades absolutas, é um tema que é motivado e também para esclarecer os colegas a razão do qual este tema foi escolhido, é um tema motivado por um caso muitíssimo recente para o qual um colega nosso nos pediu um parecer jurídico para melhor sustentar as suas alegações de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, no caso que nós aqui vamos abordar. Embora eu não vou apenas cingir-me a esse caso, vou abordar alguns aspectos também importantes relacionados com o aval, aspectos esses controversos também na jurisprudência, e, portanto, a ideia deste webinar é também partilhar com os colegas algumas questões que têm sido levantadas a propósito do aval, dizer quais são as teorias que estão a ser perfilhadas e a razão pela qual eu prefiro uma ou outra, mas não quer dizer, obviamente, que a minha posição ou a posição que eu adotei seja a verdadeira. No entanto, naquilo que nos traz hoje aqui, mais precisamente sobre a prescrição da ação cambiária, me parece que tem de ocorrer uma viragem na corrente jurisprudencial atualmente dominante, e eu aproveitava para enquadrar toda a gente neste tema, dizendo que o motivo pelo qual me debrucei sobre este assunto, como devem ter percebido pelo currículo que apresentei, a minha área é muito mais bancário, direito dos valores mobiliários e seguros. Obviamente que o aval, aparecendo aqui como uma garantia, foi um tema paralelo que tive que abordar e que também faz parte um pouco da minha área de estudo, mas ao contrário do que possam esperar, eu não vou trazer grandes novidades, as favoráveis, pelo menos, à parte bancária. Portanto, as pessoas, quando acham que eu sou especialista em direito bancário, acham que eu estou sempre do lado bancário,
como vão hoje comprovar, isso não corresponde à verdade. Há situações em que sim, há situações em que acho que não, do ponto de vista teórico e da retidão e da corretidão, da retidão e da justiça do resultado. O resultado é sempre aquele fator que eu acho que é determinante por todos nós e, portanto, obviamente, queria dizer que para mim é um gosto estar aqui, mas obviamente é para, num sentido ou num espírito de partilha e não num espírito de ensinamento, porque obviamente não sou mais do que ninguém para ensinar. Em relação ao aval em si, em relação à prescrição e em relação à prescrição cambiária que aqui nos traz hoje. Eu começarei, antes de mais, dizer que são muitas as questões que vos trago hoje e que vou disponibilizar à delegação depois um PowerPoint com cerca de 50, 40, 50 slides indicativos da exposição de hoje, com posições jurisprudenciais e doutrinais, com a minha posição, e que facultarei depois e que serão disponibilizados a todos os colegas que assim pretendam. A minha exposição começará então por fazer uma breve alusão, uma alusão muito sintética ao Instituto da Prescrição e, portanto, algumas considerações sobre esta finalidade e a razão de ser deste Instituto e dizer que, obviamente, que só uma visão conjunta do prazo inicial de prescrição, o seu decurso e o seu fim, nos permite avaliar e equacionar de uma forma ponderada, justa e equilibrada os interesses tanto do credor como do devedor e perceber que os prazos prescricionais que estão consagrados em múltiplas normas jurídicas são prazos que têm em si, no momento em que o legislador decidiu fixá-los, uma razão de ser. Pode não parecer justo, mas é seguro e, portanto, academicamente nós damos até o Instituto da Prescrição como um exemplo onde duas grandes finalidades do direito, a justiça e a segurança, parecem virar costas uma à outra, mas na realidade isso não acontece, apenas há aqui uma necessidade de salvaguardar a segurança e a certeza jurídica, mas ao fixar este prazo já se teve em conta critérios de justiça. E, portanto, quando se fixa um prazo de prescrição, e atenção que as normas que fixam prazos de prescrição são normas imperativas, e isto é importante para nós percebermos todo o resto e toda a ratio do Instituto, por um lado, permitem ao credor que de uma forma ponderada possa fazer valer os seus direitos, conhecê-los, avaliá-los e até exercê-los judicialmente, e, portanto, quando se fixa este prazo, tem-se em conta este tempo que o credor necessita para fazer valer os seus direitos, mas, por outro lado, há que respeitar também os interesses do devedor. O prazo de prescrição existe para proteger os devedores contra as desvantagens que decorrem do decurso do tempo e que, obviamente, podem toldar a sua defesa. Notem, pode ser exigível, ou melhor, pode ser inexigível ao próprio devedor que conserve ad eternum documentos que lhe permitem, por exemplo, defender-se de uma posição contra o credor. E, portanto, a prescrição, sendo algo ponderado, com critérios de segurança e certeza jurídica, é este a sua finalidade, as suas regras visam garantir a calculabilidade e a previsibilidade dos seus efeitos, e, portanto, não pode nunca ela depender de factos que estão na esfera interna do credor e, portanto, que não são perceptíveis ao devedor. De maneira que há que perceber que o direito de prescrição, por princípio, durante muito tempo, permitiu que os credores soubessem que o exercício dos seus direitos estão limitados temporalmente. E, portanto, não há direitos ilimitados. Há sim direitos absolutos, mas os absolutos não quer dizer ilimitados, não é? Portanto, a palavra é certa. Não há direitos ilimitados e têm que ser exercidos dentro de critérios de clareza, razoabilidade e de modo condizente com as regras da boa-fé e dos bons costumes e da ordem pública. Só depois de nós termos estes princípios assentes é que nós conseguimos interpretar disposições como aquelas que estão no artigo do Código Civil, no artigo 300 e 302. E estas normas são importantes, são aquelas que eu peço sempre que os colegas tenham em mente quando eu falar mais à frente da questão que nos traz cá hoje. Os artigos 300 e 302 permitem-nos aferir que
não está de modo nenhum o Instituto da Prescrição à disposição das partes, a não ser, obviamente, que o prazo já tenha decorrido. Como nós sabemos, quando uma obrigação prescreve, o devedor, tendo uma obrigação natural, se quiser ainda assim cumpri-la, pode fazê-lo, mas essa obrigação não é exigível. E é só nisto que está a disponibilidade, mais nada. Durante o período da prescrição, ele começa, decorre e termina nos termos em que a lei o dita e não pode começar nem terminar de maneira diferente, no sentido em que normas jurídicas, ou melhor, cláusulas contratuais, possam vir aqui, de certa forma, dificultar, modificar ou mudar as condições em que a prescrição opera os seus efeitos. Porque se assim for, essas cláusulas são entendidas como sendo nulas nos termos do artigo 280, número 2. Porquê? Porque são cláusulas ou negócios jurídicos que vêm mudar normas imperativas, ou então, se quiser, o 294 do Código Civil. Também o artigo 302, número 1, refere que qualquer cláusula incerta num contrato em que haja uma renúncia antecipada à prescrição, essa cláusula é nula. Portanto, da conjugação de todas estas normas, nós conseguimos perceber claramente que o Instituto da Prescrição é um instituto imperativo, que tem uma certa finalidade e que não está à disposição das partes. Elas não podem alterar o início ou o fim, nem podem renunciar a essas normas. Elas aplicam-se ponto final. E isto é um princípio que eu costumo dizer que é um princípio de introdução ao direito e que às vezes parece que há tendência na prática de se esquecer dos princípios básicos. Em relação ao aval, enquanto garantia, nós vamos aqui circunscrever a nossa temática ao aval prestado em letra ou deliberância. Portanto, porquê? Porque todos os artigos que eu aqui referi, eu vou referir-me aos artigos da Lei Uniforme das Letras e Libranças, e não propriamente aos artigos da Lei Uniforme dos cheques, mas depois, paralelamente, podemos fazer essa analogia. Em todo o caso, da Lei Uniforme das Letras e Libranças, portanto, da LUL, eu queria destacar, desde já, 3 artigos. E, portanto, em conjugação com os artigos que nós falámos há pouco do Código Civil respeitantes ao Instituto da Prescrição, sabendo esses artigos e estando cientes daquilo que nós falamos até agora, vamos agora falar sobre estes artigos que me parecem importantes do aval. Todos nós sabemos que o aval é uma forma de garantir o pagamento de uma letra ou de uma librança e esse aval pode ser um aval total ou parcial. Eu posso, com o aval, garantir totalmente o valor da letra ou então apenas uma parte. Claramente que aí teria que estar definido qual era o montante do meu aval. Esta garantia há de ser dada, por regra, por um terceiro à relação cambiária entre o subscritor e, portanto, o emitente da letra. Portanto, reparem, nós estamos aqui a falar de um terceiro que presta o seu aval, no sentido em que diz, eu garanto o pagamento da obrigação que vier a resultar desta relação cambiária, reparem, que vier a resultar desta relação cambiária, em nome, ao lado, digamos assim, aqui do subscritor da letra ou sacador da letra, subscritor da librança ou sacador da letra. Terminologia, enfim, mas o sacador da letra é a mesma coisa que o subscritor da librança. E, portanto, reparem, ele exprime-se pelas palavras de bom para aval e, na falta de indicação a quem é que se presta o aval, entende-se que é dado ao sacador, na letra, ou ao subscritor, na librança. No artigo 32 da LUL, portanto, da Lei Uniforme das Letras e Libranças, é dito de forma clara, e eu vou aqui passar a ler, de forma clara o seguinte: o dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de obrigação que ele garantiu ser nula, por qualquer razão que não seja um vício de forma. Basicamente, o que este artigo nos está a dizer, uma coisa que todos nós já sabemos e damos como assente, é que mesmo que a obrigação subjacente, ou seja, a obrigação que levou à emissão daquele título de crédito, ou seja, vamos chamar a obrigação subjacente, a obrigação avalizada, mesmo que o contrato que originou essa obrigação avalizada
seja, ou afiançada, seja nulo, o aval mantém-se, a não ser que haja um vício de forma. E, portanto, o que aqui, desde logo, nós conseguimos perceber é a chamada independência e autonomia da obrigação do avalista e do aval da obrigação subjacente à emissão daquele tipo. Atenção que nós temos que entender a autonomia num certo sentido e não no sentido de perversão da autonomia. Perversão da autonomia. Como nós mais à frente vamos ver que a maior parte da jurisprudência, nesse aspecto, hoje me parece estar a fazer uma perversão da autonomia, que não é propriamente a autonomia que se pretende no aval. Mas adiante poderei explicar melhor. Dizer aqui que o avalista, obviamente, se pagar essa obrigação, fica subrogado na posição do credor. Portanto, resumindo e de forma geral, o aval será então o ato pelo qual um terceiro ou um signatário de uma letra garante o seu pagamento por parte de um dos seus subscritores, e a obrigação do avalista é materialmente autónoma, ainda que formalmente dependente da obrigação do avalista. Ora bem, com efeito, a obrigação do avalista vive e subsiste independentemente da obrigação do avalizado. Portanto, ela mantém-se mesmo que seja nula a obrigação garantida, salvo, como eu disse e como está previsto, se essa nulidade provier de um vício de forma. Atento então a esta autonomia, o avalista não pode defender-se com as exceções do avalizado. Obviamente, salvo se o avalizado pagou. Aí o meio de defesa pagamento, aí sim pode ser invocado, pois com certeza, porque, apesar de ser alheio, é um meio de defesa próprio e cambiário. Fora esse meio de defesa, esta autonomia e esta independência da obrigação do avalizado quer precisamente dizer isto, é que o avalista não pode defender-se com os meios de defesa que o avalizado poderia defender-se perante o credor. O mesmo é dizer-se, portanto, que o avalista só pode defender-se com os meios de defesa que resultam diretamente da relação imediata que o liga ao próprio credor. Antes de nós entrarmos na questão que nos traz aqui hoje, que é saber quando é que se considera prescrita a obrigação cambiária, ou seja, quando é que se considera que o aval dado numa letra em branco está prescrito, quando é que nós consideramos isto, quando é que nós consideramos que o direito de ação cambiária prescreveu, e portanto, prescrevendo o direito de ação cambiária, prescreveu o aval também, porque é o seu objeto. Antes de nós entrarmos nesta questão, há outras questões que se levantam em relação ao aval. E porquê é que eu decidi trazer aqui hoje aos colegas estas questões paralelas? Porque, obviamente, quando nós tivermos em mãos um assunto sobre o aval, portanto, um aval prestado numa librança, nós perguntarmos como é que eu posso, enfim, defender-me, como é que eu posso contestar, como é que eu posso opor-me a esta execução, com base nisto, quais são os argumentos, e há aqueles argumentos, enfim, que nós dizemos já clássicos, e sobre os quais continua a existir uma certa divergência. Então, em relação a isto, eu vou falar de algumas questões paralelas ao tema que nos traz, mas que têm muito a ver com esta questão. A primeira questão é saber se há ou não necessidade de protesto para acionar o avalista do aceitante. Portanto, há ou não necessidade de fazer protesto? Ora bem, há uma parte da doutrina, por acaso, essa parte da doutrina que defende isso, eu posso mencionar a doutora Carolina Cunha, por exemplo, com a qual eu compartilho a maior parte das opiniões, mas nesta, por acaso, não compartilho, mas que defende que sim, o avalista, sendo o avalista, portanto, um obrigado de garantia, como qualquer outro, aliás, isso decorre do artigo 30, primeiro parágrafo da LUL, e o protesto é um ato formal que visa comprovar a recusa do aceito ou então a falta de pagamento, portanto, vamos centrar-nos nisto, portanto, o protesto é um ato formal que visa atestar, digamos assim, certificar a falta de pagamento do título, digamos que o protesto, é o meio idóneo a preencher a condição que está sujeita à efetiva responsabilização do avalista. E, portanto, o protesto tem como efeito garantir os direitos do portador da letra ou da librança contra os interessantes, sacador ou avalistas. E, portanto, só se dispensará essa necessidade de protesto se existir uma cláusula no título, que é a chamada cláusula sem despesas ou sem protesto, mas repare, se esta cláusula for inserida pelo sacador,
barra subscritor, portanto, sacador da letra ou subscritor da livrança, produz essa cláusula efeito em relação a todos os envolvidos. Portanto, não há necessidade de haver protesto. Mas se só for inserida pelo endossante ou então pelo avalista, essa cláusula vai produzir efeitos apenas em relação a eles, pelo que, se não existir essa cláusula, o protesto é necessário. Se existir essa cláusula, o protesto não é necessário e depois vai produzir efeitos em relação a quem efetuou. Esta é a posição de alguma parte da doutrina que diz, e nomeadamente a doutora Carolina Cunha, que diz que é preciso protesto. Só que isto não é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. É evidente, também não é o entendimento da maior parte das relações e da jurisprudência. Eu vou sempre falar do Supremo, porque nós sabemos que por questões de direito podemos sempre, não é? Portanto, eu vou falar maioritariamente das questões do Supremo. Nós podemos encontrar acórdãos, que depois vos disponibilizarei, de variadíssima, aliás, com uma longitude muito grande, ou seja, uma distância temporal muito grande, que é, nós temos acórdãos da década de 90, temos acórdãos de 2004, de 2018, de 2019, todos no mesmo sentido. E, portanto, parece que aqui a jurisprudência é unânime e diz que o portador da letra, e aqui adapte-se à livrança, não é? Conserva os seus direitos de ação contra o avalista, independentemente de protesto por falta de pagamento. E, portanto, parece que o Supremo tem vindo a decidir que não é preciso o protesto. A minha opinião em relação a esta situação é exatamente no sentido do que tem sido decidido. Portanto, eu inclino-me a dizer que não será por esta falta de protesto, existe ou não cláusula sem despesas ou sem protesto, não interessa, que o credor perde o seu direito de ação. Não é pela falta de protesto. Na realidade, eu até acho que o protesto, a maioria das vezes, se nós olharmos para aquilo que é a prática, se revelaria um ato desnecessário e inútil. E, portanto, se é inútil, não vejo importância nele. Por exemplo, nós sabemos que o protesto é o ato formal certificativo da falta de pagamento. Vejam isto. Se o avalizado não paga a obrigação, portanto, não cumpre a sua obrigação, o credor comunica este facto ao avalista e até o avisa de que lhe vai preencher a livrança, nos termos do pacto. E, portanto, o avalista já sabe que não houve pagamento e que vai haver o acionamento da garantia. Não vejo por que razão é necessário este ato formal de protesto. Acho até que aqui este atestado de falta de pagamento seria inútil porque já chegou ao conhecimento do avalista que realmente não houve pagamento. E, portanto, não vejo esta necessidade de haver este protesto. Há uma outra questão ainda que se levanta sobre, uma outra questão paralela que se levanta sobre o aval, que é este. Poderá o aval, ou melhor, poderá a declaração de aval, valer como fiança nos casos em que a questão se levanta porque o direito cambiário prescreveu, que é este que nós vamos hoje falar. Portanto, nós vamos falar num caso em que, a meu ver, só a minha opinião, o direito cambiário prescreveu, poderemos nós transformar o aval em fiança? Bom, neste caso, parece muito difícil a resposta afirmativa. Porquê? Porque para haver essa, digamos que, não vou chamar conversão, mas enfim, é um pouco isso, essa transformação, essa conversão do aval na fiança, é preciso, primeiro, desde logo, interpretar a declaração de vontade, à luz das circunstâncias, não é? Portanto, a declaração de vontade das partes. Será que o avalista também teria querido assumir uma fiança se, por acaso, viesse a prescrever o direito? Quer dizer, isto depende da prova da vontade dele. Tem que se reconstituir a vontade conjectural e hipotética das partes. Esta prova, muitas das vezes, nós sabemos que é difícil. A propósito disto, e eu concordo plenamente com este acórdão que o Supremo emitiu em 2019, portanto, é de setembro de 2019, ele refere muito sucintamente, e aqui, peço desculpa, mas eu ia mesmo ler, vou mesmo ler aqui este acórdão, que diz assim, enfim, ele tem vários pontos, mas diz assim, não se pode, assim, presumir que na base do aval está um negócio extracambiário de fiança, pelo que, mesmo nos casos em que a prestação do aval tem como relação subjacente uma fiança relativamente à obrigação que adivinha para o avalizado, se a obrigação cambiária do avalista prescrever, torna-se necessário alegar e demonstrar que o avalista pretendia obrigar-se como fiador pelo pagamento da obrigação principal.
é muito difícil fazer esta prova, não é? Porque o avalista, quando se vê livre do aval, e percebendo que estamos perante o incumprimento, aquilo é que vai ter que pagar, eu, no âmbito empresarial e comercial, eu não vejo muito o interesse disto. Portanto, não vejo muito o interesse do avalista em querer assumir. Mas, enfim, por via de regra, não é essa a experiência. Mas o acórdão acrescenta. Diz que, operando-se a extinção da obrigação cartelar, resultante do aval, por efeito da prescrição, e não tendo o exequente alegado factos concretos, demonstrativos, de que os avalistas se assumiram como fiadores pelo cumprimento das obrigações do avalizado, seja de concluir que as letras prescritas não se mostram suficientes para figurarem como títulos executivos. Portanto, vejam, não se conseguindo provar, aquilo nem sequer é título executivo. Portanto, vejam que não é automática isto. E atenção que isto foi discutido, e é discutido muito em tribunais, porque a maior parte, obviamente, dos credores, quando se depara com uma prescrição da ação cambiária, obviamente pretende tentar ainda resgatar a garantia, tentando convertê-la numa outra, que é a da fiança. Mas outra questão ainda relacionada com isto é, e se estiver em causa a nulidade do título cambiário por carência dos requisitos essenciais. Neste caso, reporto-vos para o artigo 2 da LULA. Ou seja, se por alguma razão o título é nulo porque faltam os requisitos previstos no artigo 2 da LULA. Pode, nesse caso, o aval nulo converter-se em fiança, nos termos do artigo 293 do Código Civil? Nós sabemos que a teoria da conversão prevista no artigo 293 do Código Civil, para existir, e atenção que a conversão difere muito da redução que está no 292, porque nós sabemos que reduzir é como que baixar um negócio para outro negócio menor, enquanto que a conversão leva-nos a que haja uma conversão num negócio diferente, não é? Portanto, há a doutrina, nomeadamente o professor Antunes Varela, que diz que a forma de distinguir muito bem a redução da conversão é que a redução é para um negócio menor e a conversão é para um negócio diferente. E aqui seria para um negócio diferente, porque nós sabemos que o aval é diferente da fiança, não é? Tem características diferentes, desde logo a subsidiariedade e a acessoriedade, que não existe no aval e na fiança, são características. E, portanto, para que existisse a conversão do aval numa garantia, era necessário que no aval estivessem verificados os requisitos essenciais de substância do sucedâneo, que era da fiança. E quais são esses requisitos essenciais? A identificação do credor e a identificação da dívida fundamental, que são requisitos na fiança, mas que não são requisitos no aval. E não nos esqueçamos que o avalista presta uma garantia à obrigação cambiária do avalizado e a maior parte das vezes, quando é prestado em libranças em branco, nem sequer sabe qual é a dívida fundamental ainda. Primeiro, não há uma ligação à relação material subjacente e depois não temos o valor da dívida que está a ser objeto do aval. Portanto, se na fiança é necessário descrever o valor, isto é um requisito essencial, aqui não será. Depois há quem tente dizer isto. Não, há uma modalidade de fiança em que não é preciso indicar precisamente o valor. Pode ser indeterminado o valor desde que seja determinável. Estamos aqui perante a fiança ómnibus. Mas quer dizer, também não basta para a conversão que hajam estes requisitos de substância do negócio sucedâneo. É preciso que a conversão se harmonize com a vontade hipotética e conjectural das partes. Isso é o que está dito na parte final do artigo 293. Portanto, mesmo que viessem dizer, vamos verificar se por acaso o aval está preenchido. O aval está preenchido, ou seja, a letra está preenchida. A letra onde foi prestado o aval está preenchida. Pronto, temos aqui o valor em dívida. Não vejo por que não. Está aqui os requisitos essenciais, está preenchida a letra, tem o seu valor, tem o seu credor, tem o seu devedor, portanto não vejo por que razão que não se pode converter aqui numa fiança. Pois, mas isso pode não corresponder à vontade conjectural do avalista e é preciso prová-la. E se não se conseguir provar, nós sabemos que quando não se consegue provar esta vontade, não há conversão. O negócio é totalmente nulo. E, portanto, a resposta para esta questão paralela sobre se pode ou não pode o aval converter em fiança vai depender tudo da reconstituição e da prova da vontade do avalista. E não me parece que isso seja muito fácil de conseguir. Uma outra questão paralela e que já toca um pouco aqui naquilo que nos traz cá hoje é saber quem é que corre o risco de um eventual preenchimento abusivo, neste caso de uma letra ou de uma librança em branco. E é aqui como estou
a cingir, porque é só nesse caso que pode existir um preenchimento abusivo, não é? Portanto, o aval foi prestado num título em branco e, portanto, significa que o aval a ser acionado terá que ser preenchido posteriormente por alguém. E a questão é, como é que se resolve então, ou qual é o regime jurídico a aplicar aqui a estas letras em branco? A LUL tem um artigo específico sobre as letras em branco, em que se aplica também às libranças por força do parágrafo 2º do artigo 77. Portanto, ele está no artigo 10, mas também aplica-se a letras e a libranças. E a letra em branco no artigo 10, deixa-me só aqui ver, diz assim, só vou aqui fazer a referência, que é, se uma letra ou librança incompleta no momento de ser passada tiver sido completada, e agora notem, contrariamente aos acordos realizados, não pode, em observância desses acordos, ser motivo de oposição ao portador, salvo se este, obviamente, tiver adquirido a letra ou a librança de má-fé, ou adquirindo-a, tenha cometido uma falta grave. Notem que não tem que ser uma aquisição por endosso, pode ser simplesmente uma aquisição de facto, chegou às mãos dele e ponto final. Qual é a interpretação deste artigo? Vamos ver. Aparentemente, este artigo diz-nos que o risco de um preenchimento abusivo corre por conta do subscritor do título em branco. E ele é que vai suportar esse risco. O regime legal aqui consagrado só é justificável se interpretado em consonância com a necessidade de tutela da circulação e da proteção da confiança de terceiros. Portanto, o que é que este artigo quer dizer? Que não vamos causar um fator de insegurança a esta confiança que tem que existir nos títulos, que é, imaginem, eu recebo um título, uma librança, e depois, se o avalista que está nessa librança me puder vir dizer, atenção, reparem que se eu receber um título por parte do credor e não foi comigo que a letra surgiu, digamos assim, não estamos no âmbito das relações imediatas, eu sou um mero portador da letra. Se depois o avalista me vier poder invocar o preenchimento abusivo da pessoa que endossou, não é, o título, quer dizer, não há confiança nenhuma, nem eu vou querer receber letras. A letra tem que ter esta confiança. A pessoa que a recebe sabe que o que está ali, literalidade, não é? Sabe que o que está ali é devido e vai poder sacar a quem lá está, que figura lá como avalista. É assim que se interpreta este artigo 10. E, portanto, isto é para dar esta confiança a estes terceiros. De maneira que o ónus de prova do preenchimento abusivo vai cair sobre, obviamente, o avalista, sobre o subscritor do título em branco. E aqui, atenção, a jurisprudência é unânime e ainda que não fosse, isso sempre seria o que resultaria das regras do ónus de prova. Nunca se esqueçam que quem alega um facto e disso pretende beneficiar, terá de o provar nos termos do artigo 342 do Código Civil. E, portanto, a doutrina aqui é unânime. Atenção que o artigo 10 é para proteger o caráter circulatório e a confiança do tráfico comercial nos títulos de crédito e, portanto, o avalista não vai poder opor ao portador da letra preenchimentos abusivos. E mesmo nas relações imediatas, se o quiser fazer, o ónus de prova cai sobre ele, não é? Portanto, e mais, mesmo que seja para opor ao portador, porque o artigo 10 deixa em aberto a possibilidade de podermos opor o preenchimento abusivo ao portador, só no caso deste portador estiver de má fé ou tiver cometido uma falha grave. Portanto, a prova está em cima do subscritor. Alguém preencheu errado e passou a letra. Alguém abusou no preenchimento e transmitiu a letra ou título de crédito. Vai poder o avalista opor os seus meios de defesa? Contra o portador, não. Contra o portador, não. A não ser que prove que ele estava de má fé. E aí sim, o artigo 10 deixa à porta, mas isso obviamente o direito também não pode proteger. E há outra situação aqui, é que o artigo 10 utiliza a expressão contrariamente aos acordos realizados. Está lá escrito. Reparem, o artigo 10 diz: se uma letra ou librança incompleta no momento de ser passada tiver sido completada contrariamente aos acordos realizados. Ora, os acordos de preenchimento nem sempre têm que ser expressos e às vezes podem até ser tácitos. E no momento em que vai ser preenchida a letra ou a librança, temos sempre que ter em conta, e isto é outra nota que deixo já aqui no ar, temos sempre que ter em conta as regras e ferramentas hermenêuticas que estão
ao dispor no nosso ordenamento jurídico, que é as regras de interpretação dos negócios jurídicos consagrados no artigo 236 e 239 do Código Civil. A teoria da impressão do destinatário tem que imperar aqui. Portanto, isto pode muito bem ajudar a fazer o tal ónus de prova do preenchimento abusivo. Nós temos sempre que perceber com o que é que aquele avalista poderia contar. O que é que seria expectável que qualquer pessoa naquela posição poderia contar. Tudo o que vai para além disso pode consubstanciar um abuso. Agora, reparem, há várias modalidades de abuso. Quando nós invocamos que um título foi preenchido de forma abusiva, que tipo de abuso é que nós estamos aqui a falar? Reparem, pode ser um simples abuso no sentido em que o preenchimento foi injustificado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o motivo que levou ao preenchimento da letra não legitimava a pessoa a fazê-lo. Um exemplo mais característico para todos. É evidente que a ausência de cumprimento da relação avalizada leva, por exemplo, ao preenchimento da letra, para acionar o aval, não é? Para acionar esse pagamento. Mas, por exemplo, se a pessoa, o avalizado, pagou a dívida e o credor, só porque tinha a letra em sua posse em branco, canalizou-a para outro tipo de contrato, ou então preencheu indevidamente e transmitiu, bem sabendo que a obrigação já tinha sido paga, ou seja, aquela letra serviu para avalizar uma obrigação, e esta obrigação já foi paga, esta letra devia ser devolvida, esta lembrança devia ser devolvida. E em vez disso, esta pessoa preenche e transmite. Isto é um preenchimento injustificado. Abusivo, portanto. Não é? Portanto, a modalidade de preenchimento injustificado, abusivo. Mas há depois também uma outra forma de nós entendermos que houve um preenchimento abusivo. Claro que a primeira era mais clamorosa, no exemplo que eu vos dei, mas há outra modalidade de preenchimento abusivo, que é quando a pessoa, o credor, quando vai preencher a letra, credor, portador, não é? Quando vai preencher a letra, as menções introduzidas no título, no preenchimento, estão incorretas. E aqui o mais comum é quando se preencheu a letra com um valor superior àquele que era devido. Ou seja, a obrigação não foi toda paga, mas há aqui um valor que era superior. Portanto, há aqui uma incorreção na configuração dessas menções do título. Mas eu aqui aproveito já para dar abrir a porta, que é esta. Há outra situação que me parece uma incorreta configuração das menções introduzidas no título, e, por conseguinte, parece-me um preenchimento abusivo, e que parece-me estar a passar um pouco despercebida na jurisprudência dominante e atual no Supremo Tribunal de Justiça, que é a colocação e escolha, acrescento eu já, arbitrária, da data de vencimento. É que se eu coloco uma data de vencimento que não é aquela que lá devia estar, isto é uma incorreta configuração das menções introduzidas no título. E agora vocês, os colegas, estão a perguntar-se. Então, se houver uma incorreta colocação da data do título, colocando-se uma data diferente daquela que devia ter sido colocada, nós estamos perante preenchimento abusivo. Eu penso que sim. Em que modalidade? Eu penso que nós estamos perante não um preenchimento abusivo na configuração que nós falamos antes, portanto, naquele sentido que nós dissemos, portanto, nós podemos debater se estamos perante este preenchimento abusivo do curso, a data é incorreta, ou se podemos dizer que aquilo que está em causa é um abuso no direito de preencher. Vão ver? É diferente. Ou eu preencho porque tenho o direito, mas ao exercer este meu direito estou a fazer um preenchimento abusivo, ou o direito de eu preencher já nem sequer existe. E, portanto, já nem sequer existe, este preenchimento não se pode configurar como um preenchimento abusivo stricto sensu. Não sei se me faço entender, se vocês perceberem a lógica neste género. Preenchimento abusivo pode ser ou preenchimento injustificado ou incorreto. Injustificado ou incorreto. Se nós incluirmos a data que lá foi colocada não é a correta, estamos perante um preenchimento abusivo stricto sensu. Mas eu acho que aqui nós podemos estar perante um abuso de direito anterior a isto. É que a pessoa que preenche a letra para além de um certo período de tempo, já nem sequer o direito eu tenho. É que eu acho que já nem sequer o direito tenho de preencher, entendem? Portanto, se já não tenho o direito de preencher, já não há preenchimento abusivo. Ou seja, se enquanto tenho o direito de preencher, coloca menções incorretas, preenchimento abusivo, mas quando a preenche, já nem sequer o direito tinha de a preencher, nós estamos perante o preenchimento abusivo. Nós estamos perante o exercício de um direito que já não existia. E é aqui este ponto que nós hoje vamos debater.
Em relação ainda, e eu prometo que é antes de entrar este é último, em relação ainda ao artigo 17 da LUL. Aqui há tem havido uma errada aplicação deste artigo. Atenção que eu estou a dizer-vos que é, imaginem que há uma dupla subscrição do título em branco, ou seja, quer pelo avalista, quer pelo avalizado, e há aqui uma crítica que gostava de assinalar em relação à aplicação do artigo 17. O artigo 17 da LUL, e eu vou aqui procurá-lo, peço desculpa, o artigo 17 da LUL diz assim: as pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. E vocês agora estão todos a pensar assim: mas isso não foi o que disse há bocado? Então, mas isso não foi o que referiu há bocado? Pois, é que há bocado eu li o artigo 10, não é? É que o artigo 10, que se aplica às letras e por força da remissão do artigo 77, parágrafo 2º, também às libranças, é um artigo dedicado exclusivamente aos títulos em branco. Portanto, aquilo que pode ou não pode opor, se os meios de defesa que podem ou não podem opor, se em que condições é que se podem opor, é definido nos termos do artigo 10. Para que é que se aplica o artigo 17 à subscrição de letras em branco? Uma lei especial afasta uma lei geral. Aqui, dentro da lei especial, que é a LUL, temos uma norma especial que afasta a regra geral do artigo 17. Portanto, quando nós estamos a falar de letras em branco, de títulos em branco, para saber que meios de defesa que eu posso usar e é contra quem é que eu posso usar, é o artigo 10 que nos responde e ponto final, não é o artigo 17. E há uma tendência jurisprudencial e doutrinal para aplicar este artigo também a estas situações. Ou seja, este artigo faz depender a oponibilidade de meios de defesa da existência de relações imediatas. Mas isto não pode ser assim. Não deve ser aplicado este artigo, porque existe especificamente o artigo 10. E, portanto, o artigo 10 não menciona em lado nenhum a expressão de relações imediatas, como aqui menciona o artigo 17. Portanto, parece-me até perfeitamente aceitável e admissível que o avalista invoque na sua defesa a desconformidade do preenchimento, reportando-se a um acordo preenchido entre credor e avalizado. Plenamente. A mim parece-me admissível isto. Porque eu não posso aplicar o artigo 17 às letras em branco, porque o artigo 17, que fala em relações imediatas, não é para as letras em branco, é o artigo 10. E o artigo 10 não fala em relações imediatas. E, portanto, se não fala, posso perfeitamente invocar contra o portador da letra a violação do pacto de preenchimento entre avalista, entre acreedor e avalizado. Porquê? Porque eu não tenho que estar no domínio das relações imediatas. Parece-me aqui que esta parte já ajuda aos colegas, porque e temos que também tentar, de certa forma, reverter um pouco aqui esta tendência, porque esta tendência é uma tendência jurisprudencial, mas então eu não percebo porque é que nós temos um artigo 10 que fala especificamente de letras em branco e depois vamos aplicar o artigo 17, quando o artigo 10 fala sobre meios de defesa admissíveis nas letras em branco. Porque é que vamos aplicar o artigo 17? Então, eu acho que o artigo 17 fala em relações imediatas porque está a reportar-se letras preenchidas. Que não sejam letras em branco, são letras que estão com os seus elementos essenciais preenchidos. Não são. Não é o caso das letras em branco. Portanto, esta é a minha opinião. E mais, e até vou explicar porquê. Reparem, se o avalista também outorgou no acordo de preenchimento, até podemos dizer que estamos no âmbito do artigo 10, porque há relações imediatas. Portanto, podemos dizer que a sua vontade foi expressamente manifestada, facilita muito aqui a prova do artigo 10, estamos nas relações imediatas, não é? Portanto, apesar dele não falar das relações imediatas, mas até estamos, e que o credor portador estará seguramente de má fé, e portanto aí temos que fazer a segunda prova. Em relação à circunstância de quando o avalista não outorgou o acordo de preenchimento. O avalista não participou, só avalizou a letra, mas não participou no acordo de preenchimento. Então, podemos, obviamente, reconstruir objetivamente a sua vontade de preenchimento. E, novamente, qual seria a vontade de preenchimento dele? Temos que interpretar como artigo 236. Ou seja, temos que concluir, 236, como sabem, a teoria da impressão do destinatário, não é? Teremos que concluir que um credor que tem na sua posse um título em branco assinado pelo avalista, sabe, e tem que saber, quer dizer, é o normal, que quando este outorgou foi para garantir a relação fundamental nos mesmos termos que vierem a valer para o avalizado.
E esta dedução até é reforçada pelo artigo 32, primeiro parágrafo da própria LUL, que diz que o dador de aval é responsável nos mesmos termos ou da mesma maneira que a pessoa avalizada. Portanto, não se pode vir dizer que ele não participou, portanto ele nem sequer se pode aqui alegar que foi contrário. Reparem que nós estamos a falar do artigo 10, que lá diz que só se pode invocar os meios de defesa quando são contrários ao acordo de preenchimento. E a pessoa vem dizer, mas ele nem sequer participou no acordo de preenchimento. E, portanto, ele não tem aqui nada a dizer. Não, ele não participou, mas temos que interpretar a vontade dele como se participasse. Temos que reconstruir essa vontade. E é evidente, a qualquer sentido, senso comum e experiência, quando eu dou o meu aval, eu tenho que saber a que é que eu estou a dar o meu aval. Ninguém dá aval ilimitado. É que hoje em dia tem-se encarado o aval como se fosse uma espécie de pena de morte financeira do avalista. Não é esse o escopo da garantia de aval. Não pode ser essa pena de morte, essa sentença de morte financeira. Portanto, eu penso que tem que ser repensada esta questão também. Outra questão ainda que também tem que ser repensada, que é a questão de saber se o banco pode ou não pode executar o ex-sócio de uma sociedade subscritora que prestou o seu aval e que depois se desvinculou daquela sociedade. Ou seja, já não é sócio. Prestou o aval enquanto era sócio, mas agora já não é sócio. O credor pode executar o aval contra este? Atenção, reparem, esta questão só pode ser enquadrada neste sentido, só faz sentido nesta circunstância. O aval foi dado em librança em branco, com certeza. Se o aval foi dado em librança preenchida, o avalista bem sabe que deu o aval pessoal àquela obrigação e, portanto, sabe quanto é, pode até desvincular-se, mas aquela obrigação acompanha. Agora, num aval em branco, uma pessoa que se desliga de uma sociedade, e vou usar este caso, que é o caso mais característico, que é o caso mais comum que nós temos. Hoje em dia, por questões de liquidez, a maior parte das empresas tem a chamada abertura de crédito, não é? O contrato de abertura de crédito. Ou também o revolving, não é? E, portanto, é evidente que os administradores que estão a administrar aquela sociedade precisam de liquidez e, portanto, prestam o seu aval porque estão, de certa forma, a gerir aquela empresa, a gerir aquela sociedade. Eles sabem até onde é que podem utilizar o crédito, sabem para que efeitos é que é, sabem se tem previsão ou não de cumprir aquele crédito e beneficiam, a páginas tantas, desse mesmo crédito. E, portanto, parece-me que faz todo sentido que, enquanto estão na sociedade e têm o poder de decidir se usa ou se não usa o crédito e se beneficiam desse crédito, claramente que estão vinculados. Mas a partir do momento em que uma pessoa se desliga de uma sociedade, perde totalmente o controlo daquilo que é feito nessa sociedade. Não tem controle sobre a forma de gestão que é feita nessa sociedade. E então é controle e gestão de facto e de direito, não é? Portanto, nas duas coisas. E passado muito tempo, imagine, eu agora estou a dizer aqui um valor à sorte, um ano à sorte, 5 anos depois, 4 anos depois, já não tem nada conexionado com aquela empresa. Foi um episódio da vida dele, mas nada tem a ver. Nem sequer beneficia. Vai poder ser demandado? Esta é uma questão. Há que diferenciar dois cenários. Ou seja, se as dívidas do avalista foram constituídas antes da sua desvinculação ou depois da sua desvinculação, no raciocínio básico, como nós falamos, e de uma forma intuitiva, se foi antes, ou seja, no primeiro caso, o avalista continua vinculado. Se foi depois, já não seria responsável e apenas a sociedade subscritora. Atenção, neste momento os colegas estão todos a dizer, mas porquê é que ela está aqui a falar nisto, se nós já temos desde 2013 um acórdão uniformizador de jurisprudência que já respondeu a este assunto. E o acórdão uniformizador refere que, eu vou dizer aqui o sumário, e diz que, tendo o aval sido prestado de forma irrestrita e ilimitada, o aval em branco, não é? Não é admissível a sua denúncia por parte do avalista, sócio de uma sociedade a favor de quem ela foi prestado, em contrato em que a mesma é interessada, ainda que, entretanto, venha a ter a sua participação social na sociedade avalizada. Volto a referir, não é admissível, diz o acórdão, não é admissível a sua denúncia por parte do avalista. Não obstante este acórdão, portanto, por isso é que eu chamei à colação esta questão, não obstante este acórdão, há jurisprudência muito posterior a ele que vem ditar precisamente o contrário. Vem dizer que
é possível ao sócio que cede uma cota desvincular-se do aval que anteriormente prestou à sociedade. Como? Resolvendo com justa causa o acordo de preenchimento da letra. Agora reparem, eu estou a falar em resolução por justa causa. Resolução e denúncia não é a mesma coisa. O acórdão fala em denúncia, não fala em resolução. E qual é a justa causa para esta resolução? É a inexigibilidade do sócio continuar a garantir dívidas de uma sociedade atinentes a financiamentos que ele não controla e não beneficia. Pelo que, neste caso, a desvinculação, com esta razão, não vem tocar naquilo que foi decidido em sede do acordo uniformizador. E agora os colegas estão a dizer, há tribunais que, posteriormente a isto, decidiram isto. Portanto, decidiram que, não obstante o acordo uniformizador, quando há uma resolução com justa causa, pois com certeza que o ex-sócio já não precisa de responder pelo aval. Distingue-se, portanto, aqui dois conceitos. A resolução, por justa causa, do acordo de preenchimento do título, onde foi prestado o aval, da denúncia. Outra coisa também se discute é saber se a comunicação ao banco da cessão de cotas, e eu sei que vocês agora vão dizer, mas então encontramos a fórmula mágica. Encontramos a fórmula mágica. Desvincular-nos do aval é fácil, cedemos a participação social. Calma, calma. Eu não desprotegi de tal forma o credor, nem acho que o credor, ou neste caso, maioritariamente os bancos, têm que ser protegidos de maneira absoluta. Calma. Mas outra questão ainda que eu queria só aqui encaixar era, como é que isto tem que se comunicar ao banco que a pessoa já não é sócia? E se for a sociedade a comunicar ao banco, vale como uma declaração resolutiva eficaz? Vale? Depende. A sociedade estava mandatada pelo sócio para o efeito? Se sim, vale. Se não, pode não valer. Mas reparem, a minha opinião, e estou consciente de que ela é revolucionária, mas eu acho que isto também trata-se um pouco de regras de previdência e diligência do próprio banco. Nós sabemos que quando há uma modificação dos corpos sociais de uma sociedade, essa modificação está sujeita a registro. E esse registro é público, é perfeitamente consultável. Não é assim tão dispendioso consultar a composição atual dos órgãos sociais. E, portanto, eu penso que o banco deve, quando vai preencher e quando vai acionar o avalista, fazer uma prévia consulta e perceber se ele continua a ser ou não sócio. E nós todos fazemos isso, por exemplo, quando vamos executar alguém, nós vamos ver como é que está aquela pessoa, em termos de bens, não é? Vamos perceber se existem bens registados ou não, se os bens têm penhor ou não. Portanto, é uma prévia consulta que todos nós fazemos de forma preventiva. Porquê é que o banco não pode fazer essa consulta? Porquê é que nós temos que ter nós a comunicar? E claro que se comunicarmos, perfeito. Mas eu estou a dizer isto porque há situações em que não se comunicou, o sócio já não era sócio há 6, 7 anos e mesmo assim foi demandado. E, portanto, eu tive uma situação assim em que foi declarado abuso de direito, até porque o próprio banco poderia ter acedido a essa informação. Se quiserem, depois posso-vos enviar o acordo. E, portanto, neste sentido, eu sei que parece que estou a enfraquecer e bastante a força do aval, mas já vão ver que não. Há uma grande parte da jurisprudência que refere que a cedência da participação social na sociedade subscritora não exonera esse executado, ou o avalista, quando é uma livrança em branco, mesmo que ele tenha sido preenchido quando já não é sócio. Portanto, vejam que há jurisprudência nos dois sentidos. Num em que não pode haver esse preenchimento se ele tiver feito uma resolução por justa causa, aí há uma parte da doutrina ou melhor, da jurisprudência que entende que não, ele não se pode desvincular também e não estamos a referir-nos ao acordo uniformizador. Eu, como vos disse, não concordo com isso e não considero que esta minha visão desproteja o banco credor. Banco credor, quando eu falo em banco, estou a falar em banco porque é obviamente o mais comum, mas estou a falar em credor de certa forma. E porquê? Primeiro, porque o banco, mais do que ninguém, tem a sapiência e o saber de poder dispor previamente e precaver-se de cenários de desvinculação, que ele sabe perfeitamente que não é um fenómeno comum. Portanto, o banco não pode desconhecer que os corpos sociais de uma empresa hoje são voláteis, que muito rapidamente pode entrar um novo administrador ou sair. Portanto, ele sabe que este é um cenário que grande parte das sociedades acontece.
cedências de cotas, cedências de participações. E, portanto, o banco, sabendo que este cenário pode acontecer, tem que começar a precaver-se e a dispor de cenários, de meios, para poder precaver-se desta desvinculação. E eu pergunto agora, o que é que impede o banco de prever no formulário do acordo de preenchimento as consequências da desvinculação do sócio avalista da sociedade? O que é que impede o banco de dizer, consagrar, fica desde já advertido de que mesmo que eventualmente se desvincule da participação social, este aval vai ter de o acompanhar. E, portanto, a pessoa sabe que, mesmo saindo, corre um risco grande que é não dominar aquela empresa, mas mesmo assim está vinculado. É bem diferente daquilo que se passa hoje. A maior parte dos avalistas está convicto, porque isso é aquilo que a maior parte dos empresários, e nós não estamos aqui a falar de empresários de alguma, com algum conhecimento financeiro, estamos a falar de um empresário normal, daquele empresário com o qual a maior parte dos colegas e nós nos tratamos. Eles têm mesmo a convicção de que quando saem da empresa, como já não trabalham mais na empresa, como já não decidem mais da empresa, não têm que ser demandados. Portanto, há que precaver isto e alertar esta informação ao avalista e não apanhá-lo de surpresa. Portanto, na verdade, se é verdade que o acordo uniformizador vem dizer que não é admissível a denúncia pelo aval, isso não corresponde ou não vem falar sobre a resolução com justa causa do pacto de preenchimento. Portanto, à data da sessão, o que eu quero dizer é que à data da sessão da cota, muitas das vezes, nem sequer existe um aval que possa ser denunciado. Porquê? Porque nem sequer está preenchido, na maior parte das vezes. E se vocês articularem, quando uma pessoa sai e deixa lá a letra em branco subscrita, a linha não foi preenchida. E, portanto, a maior parte das pessoas nem sequer pode denunciar aquele aval, nos termos do artigo 2 e 76. E, portanto, não sigo a jurisprudência que interpreta o acórdão uniformizador no sentido de abarcar o aval em branco. O aval aposto em librança em branco. Não sigo essa tendência. E deixem-me dizer-vos que, reparem, o acórdão é de 2013 e logo a seguir houve um acórdão do Tribunal de Relação do Porto, 2014, que veio dizer que o acórdão não é para abranger o aval posto em librança em branco. A propósito disto, um artigo escrito também em 2014, portanto, um ano a seguir, pelo professor Manuel Januário da Costa Gomes, que é Temas de Direito Bancário, e eu gostei muito de ler aquele livro, aquele artigo, porque ele falava sobre o insustentável peso do aval na librança em branco, no caso que nós estamos a acabar de descrever. Portanto, o que ele diz é que o sócio de uma sociedade que presta aval em librança completa para garantia do financiamento a favor da sociedade não vai poder denunciar o aval. Não vai poder denunciar. Mas se o acórdão abranger também o aval aposto em librança em branco, então ele torna-se um aval, como ele diz, insustentável ou insuportável. E eu concordo, obviamente, com esta posição. Em relação ao tema que nos traz, e é a prescrição. Quando é que prescreve, então, o direito da ação cambiária, ou seja, o direito de demandar numa ação executiva, ou seja, mobilizando a ação cambiária contra o avalista de uma librança em branco. O artigo 70 da LUL refere vários prazos de prescrição, mas logo a primeira parte é pacificamente aceite que o prazo de prescrição de 3 anos referente ao direito de ação contra o aceitante, subscritor, também se aplica ao respectivo avalista. E, portanto, ele diz que, aliás, nos precisos termos da pessoa avalizada. Se ele responde nos mesmos termos que a pessoa avalizada, o prazo de prescrição para a pessoa avalizada aplica-se ao avalista. E então aplica-se a primeira parte do artigo 70. Diz que todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 anos a contar do seu vencimento. E o artigo 77 vem dizer, aplica-se às libranças o dito em relação às letras na prescrição. Portanto, aplica-se também o prazo de 3 anos para a librança. A hipótese prática que vamos pôr aqui em cima da mesa e depois todos os colegas podem transpor para os casos que eventualmente tenham em mãos ou que possam vir a ter no futuro. Suponham que um banco e uma sociedade celebraram um contrato de abertura de crédito, o típico, não é? E vamos supor que o fez em 2004. A sociedade anónima Y vai subscrever uma librança de caução, obviamente, em que o administrador A, vamos chamar A, presta o seu aval.
A librança serve, obviamente, para garantir o pagamento das obrigações emergentes do contrato de abertura de crédito entre a sociedade anónima e o banco. Nesse referido contrato, existe uma cláusula, portanto, no contrato de abertura de crédito, existe uma cláusula que diz que vai ser subscrita uma librança e este é que é o pacto de preenchimento, permite-se ou viabiliza-se ao banco a autorização, portanto, ele está autorizado a preencher a referida librança no que concerne a valor em débito, local de pagamento, data de vencimento, sempre que se verificar o incumprimento da obrigação avalizada por parte da sociedade. Vejam isto. O contrato é de 2004, por exemplo. Em 2011, a sociedade é judicialmente declarada insolvente. O banco, em 2017, remete carta ao avalista dizendo: façam o incumprimento da obrigação, vou preencher a librança caução em branco, que o senhor avalizou, e solicito que pague até à data de vencimento. E coloca o valor lá, o valor em débito, coloca como data de emissão da letra a data em que o avalista subscreveu deu o aval, e coloca também lá a data de vencimento. E a data de vencimento coloca com a data de 2017. Suponham 15/5/2017, e no dia 4 no dia 4 desse mês, manda a carta a pedir o pagamento até à data do dia 15/5. Portanto, reparem, dá-se 11 dias de intervalo, 10 dias de intervalo para o pagamento do avalista. Reparem, 6 anos depois da insolvência da empresa. O avalista não paga e 10 dias depois o banco aciona a ação executiva. Portanto, reparem que o banco foi muito rápido. A insolvência foi em 2011 e ele esperou. E quando manda a carta, ele demora só 10 dias. Reparem, desde o tempo que ele manda a carta até o tempo em que ele entra com a ação, passam o quê? 20 dias? 10 dias para pagar. Não pagas 10 dias depois, tens uma ação, há uma ação interposta contra o avalista. Portanto, em 20 dias ele resolve o problema. Quer dizer, de 2011 a 2017 não fez nada. Em 10 dias ele deu origem, preencheu, interpelou e deu entrada à ação. Portanto, a questão basilar aqui é esta. O início da contagem do prazo, do artigo 70, dos 3 anos, é contável a partir de quando? Ou seja, o artigo 70 diz, prescreve ao fim de 3 anos, portanto, o direito da ação cambiária, prescreve ao fim de 3 anos a contar da data do vencimento. E a data do vencimento é aquela que está na letra, ou na librança. Trata-se, portanto, aqui de saber se a data de vencimento daquele título é que o banco, no exercício do seu direito de preenchimento, que eu tenho, vimos pelo pacto de preferência, escolhe colocar na librança, ou, por outro lado, deverá considerar-se como data de vencimento da librança aquela que o banco, no exercício do seu direito de preenchimento, deveria ter colocado na librança. Ou seja, quando ocorreu a resolução do contrato de onde emergiu a obrigação avalizada. Ou seja, por força do artigo 91 do CIR, não é? 91 do CIR, nós sabemos que há um vencimento antecipado de todas as obrigações. Declarando-se insolvência, vencimento antecipado. Não deveria ser a partir daí que o banco deveria ter colocado a data de vencimento? A data da declaração de insolvência? Foi em 2011. Não deveria ter acionado a ação executiva até 2014? Vem agora, em 2017, fazê-lo? Portanto, reparem, não está aqui em causa o direito do banco preencher a librança. Ele tem esse direito. Nem tão pouco estamos aqui a questionar que o prazo de prescrição começa a contar a partir da data de vencimento da letra. Está no artigo 70 e nós concordamos. O que está aqui em causa é saber se o banco pode escolher livremente, arbitrariamente, a data de vencimento que coloca na librança. É verdade, isto é verdade, o nosso ordenamento jurídico português não dá aqui limites temporais, nem de forma expressa nem tácita, não estipula limites temporais para o exercício do direito de preenchimento da librança em branco. Não há de forma expressa isso. É também verdade que dos pactos de preenchimento pré-formulados pelos bancos não resulta, na grande maioria das vezes, uma estipulação de prazo para preenchimento, nem a definição de um critério que possa eventualmente levar-nos a saber entre que limites temporais ele deveria preencher. Portanto, não há. Mas isso não pode significar
que o banco seja titular de um poder soberano de escolher, segundo a sua própria vontade, e só, qual é a data de vencimento que vai apor, porque isso não é o que resulta das regras de interpretação e integração das vontades dos negócios jurídicos. No caso em análise, sabíamos que a empresa tinha sido declarada insolvente. Sabíamos que, por força do artigo 91, é naquele momento que há a resolução de contratual e é naquele momento que se vence imediatamente toda a obrigação balizada. Se se considerar, sem mais, que o banco vai poder escolher o momento a partir do qual em que vai preencher a librança e pode, de uma forma arbitrária, no momento desse vencimento, colocar lá a data que ele quiser, sem outros critérios, isto é a mesma coisa que dizer, meus senhores, não nos vamos enganar, que o banco pode contornar o prazo de prescrição previsto no artigo 70. Mas estas normas, como nós referimos logo no início, são de caráter imperativo, não estão na disponibilidade das partes. Quer dizer, o fator estruturante do início do prazo de prescrição seria aqui determinado pela vontade unilateral do banco. Não cabe na vontade do banco decidir sobre a aplicação daquela norma, do artigo 70. Pelo que permitir que o banco possa preencher a librança para além dos 3 anos, a contar da data onde deveria ter preenchido, é dizer que o prazo de 3 anos da prescrição começa a contar quando o banco quer. E isto fere de forma grosseira o Instituto Legal da Prescrição e a ratio legis da prescrição. E notem, o artigo 70 colocou um prazo prescricional pequeno, porquê? Em função da celeridade dos processos cambiários. Reparem, o banco com isto pode tornar imprescritível o seu crédito. Porque ele é que decide a partir do momento em que ele vai colocar. Sobretudo se nós ainda estivermos nas relações imediatas, que é o caso que eu vos falei agora. Mas, se nós olharmos para o artigo 43 da LUL, o artigo 43 refere que as situações a partir das quais o portador de uma librança pode exercer os seus direitos de ação contra os obrigados cambiários, consignando que o pode fazer após a declaração de insolvência do devedor da obrigação. O que é que isto quer dizer? Que o banco pode, a partir do momento em que é declarada a insolvência, preencher. E vocês dizem, doutora, tudo bem, mas colega, pode não é deve, não é? Nós sabemos que pode não é deve. Pois não, isso é facto. Mas então vamos fazer aqui um paralelismo, por favor, com as obrigações puras, se puder ser. As obrigações puras são aquelas que não têm prazo, não é? Que estão previstas no artigo 777 do Código Civil. Nós aprendemos lá nas cadeiras da Faculdade de Obrigações, que elas são exigíveis a todo o tempo, mas que para se vencerem precisam de uma interpelação simples. Se nós considerarmos que o prazo de prescrição dos 20 anos, que é o prazo ordinário, só se começa a contar quando há interpelação, ou seja, quando se faz vencer uma obrigação pura, nós podemos ter obrigações que podem chegar aos 40 anos de prescrição. Simples. Repare, eu a partir deste... tenho uma obrigação pura, não tenho prazo, não se venceu ainda. Eu agora posso exigir a todo tempo, mas o devedor ainda não é obrigado a pagar porque ainda não se venceu, ainda não interpelei. E eu penso para mim, ora bem, se eu interpelar, começa a contar os 20 anos. Se eu não interpelar, só começa a contar quando eu interpelar. Então eu vou esperar. Eu vou esperar 19 anos e 9 meses e ao fim de 19 anos e 9 meses interpelo para pagar. E é só a partir dessa data, ou seja, só ao fim de 19 anos e 9 meses é que vai começar a correr o prazo ordinário dos 20 anos. Temos quase 40 anos de prescrição. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Se o banco pode preencher a letra a partir do momento em que a insolvência foi declarada insolvente, aliás, é isso que manda o artigo 43, que é um dos fatores que legitima o portador do título a preencher a letra, ele não pode escolher dizer, eu vou escolher que os 3 anos começa a contar quando eu quiser, quando eu tiver com menos trabalho, vou tirar as letras da gaveta e preencho. Isso não pode ser assim. Até porque isto é completamente exercer um direito arbitrário ou exercer os direitos de forma arbitrária. E nós sabemos que os direitos subjetivos, para serem exercidos, têm que ser exercidos dentro dos limites do razoável, aquilo que os nossos colegas anglo-saxónicos chamam within reason ou good judgment, não é? Portanto, nós temos que andar dentro do razoável. Tudo o que foge do razoável é abusivo. Tudo o que foge da sensatez e da razoabilidade
é abusivo. E ninguém, no seu perfeito juízo, concede uma situação dessas, ainda por cima, sem ter sido alertado para o efeito, sem ter sido alertado para o risco que aquilo significava. Portanto, a data de vencimento com que a liderança pode e deve ser preenchida é aquela que o avalista poderia expectavelmente contar. Sustentar uma autonomia do aval, como muitos, como neste caso, os colegas, coitados, que fazem o trabalho deles e muito bem do banco, que dificultam e têm nestes últimos tempos vencido na jurisprudência, eles sustentam isto tudo, porque o aval é autónomo e, portanto, está desligado da obrigação avalizada. A que sustentar uma autonomia deste género não é a autonomia que é típica do aval, é uma perversão da autonomia. É basicamente interpretar o aval à solta, à sorte, e fazer a tal sentença de morte, digamos assim, financeira do avalista. Isto não pode ser assim. Nós temos que interpretar e perceber, quando vamos preencher um título, nós temos que interpretar à luz dos critérios do artigo 236. Ou seja, nós temos que preencher à luz daquilo que era expectável por um declaratário normal. O avalista subscritor de uma liderança em branco, quando confere esses poderes através da subscrição do pacto de preenchimento à pessoa a quem faz a entrega do título, fala na expectativa de que essa pessoa vai exercer o seu direito em termos razoáveis. E reparem, segundo as regras da experiência de senso comum, não é de admitir que um avalista, sendo uma pessoa sã e mentalmente equilibrada, aceitasse sujeitar-se ad eterno a uma obrigação, ainda mais sujeitar-se ao livre-arbítrio do banco. Aqui o banco, reparem, dentro dos 3 anos que correspondem ao período da prescrição, aí sim, pode escolher o momento em que vai preencher a liderança. Foi declarado insolvente em 2011. Não tem que executar em 2011. Pode, por exemplo, preencher com a data de 2011, mas só pode preencher, não tem que ser em 2011, pode preencher em 2012, pode preencher em 2013, pode preencher no limite dos 3 anos, desde que preencha e acione dentro desses 3 anos. Portanto, ele tem aqui uma margem razoável de 3 anos para exercer o seu direito. E vejam o que eu disse lá atrás, logo no início, a propósito da prescrição. Nós só podemos interpretar o Instituto da Prescrição olhando para o início, meio e fim. Nenhum deles está à disponibilidade das partes, é uma norma imperativa. Portanto, viabilizar isto ao banco até seria mostrar ao banco que ele, se quisesse, podia vir até aproveitar-se dessa inércia. Ou seja, ele retardava e depois vinha pedir juros e ainda ganhava com juros. Portanto, e na prática, nós sabemos que a prescrição é uma exceção perentória, não é? Portanto, está a favor do devedor, mas a perentória extintiva, que está a favor do devedor, e que se fosse viabilizado este poder ilimitado ao banco, este argumento, este meio de defesa, nunca seria possível invocar pelo avalista, porque só um banco muito descuidado é que deixaria passar 3 anos, além da data que escolheu colocar numa liderança. Reparem, a maior parte daquilo que se faz e que os bancos fazem é uma coisa muito chata. Sabem o que é? É fazer e preencher a liderança por encomenda. Eu agora quero executar isto. Vamos estar no próximo mês. Preenche, manda carta ao avalista, se ele não pagar, próximo mês já entra. Portanto, preenche a liderança com a data do mês, 2 meses atrás. Portanto, é por encomenda, é por necessidade. E depois há aqui um problema. É que o professor Malta Pinto, na sua tese, que já vai desde 1970, ainda não era nascida em 1970, mas li a tese, ele diz lá uma coisa que eu nunca mais me esqueci, e enquanto jurista é sobre isso que eu tento sempre pautar as minhas opiniões, que é, nós não podemos fazer a aplicação do direito de maneira técnica, como se fôssemos matemáticos, com meros relativismos lógico-formais, insensíveis completamente à justeza do resultado. Não pode ser assim. Portanto, nós temos que perceber que o direito é adequado ao serviço da vida e colhe a sua razão aí, a sua função aí. Não se pode aplicar o direito matematicamente, é o que está, mesmo que não seja uma solução entendível por ninguém, até nos pareça injusta, pronto, é o que está na lei. Não, isto tem que ser interpretado e nós sabemos que há sempre fundamento jurídico para esse efeito. Mais a mais, os tribunais também têm que estar despertos para essas coisas
e não podem estar a fazer meros dedutivismos formais e justo-positivistas, porque têm que perceber que não estão ao serviço dos tribunais, não estão ao serviço dos bancos, estão ao serviço da justiça social. E não pode, com esta aplicação justo-positivista e dedutivista do ponto de vista formal, legitimar arbitrariedades em detrimento de quem se encontra numa situação de inferioridade. É que aos tribunais cabe prestar à sociedade serviços da maior relevância, que é a paz social, garantir a paz social e a fidelidade à lei, mas sempre com garantia da justiça. Então vocês dizem, há um abuso de direito. Há um abuso de direito no direito de preencher. É que o banco já não tem mais o direito de preencher. Então, o abuso de direito, à semelhança da caducidade, é de conhecimento oficioso. Qual é a modalidade? A maior parte da doutrina, às vezes, albitra falar do venire contra factum próprio, nesta modalidade, ou seja, pressupõe esta modalidade a destruição de uma relação de confiança. Não é? Portanto, quando o banco faz isto, ele destrói a relação de confiança. Mas há aqui, portanto, o abusador, que será o banco, não é? Portanto, criou uma relação de confiança com o avalista e depois destrói-a completamente quando decide colocar uma data completamente arbitrária no título de crédito. Mas há uma modalidade ainda maior que traduz como, só para terminar mesmo, que é a cereja no topo do bolo, que é a modalidade que os alemães chamam de Verwirkung. Não sei muito bem se é assim essa expressão que se diz, mas pelo menos é assim que me ensinaram a soltrar esta palavra, que comumente é conhecida como a suprécio. Portanto, o professor Menezes Cordeiro traduziu a Verwirkung para a suprécio. No que diz respeito à Verwirkung, a esta modalidade, o professor Vaz Serra, na altura, tentava traduzir esta expressão alemã para a nossa língua portuguesa e dizia que seria algo como paralisação, perda, caducidade, preclusão, mas achava sempre insatisfeito, achava que isto não era uma boa tradução e depois tentou outras expressões, como por exemplo dizer que a Verwirkung traduzia-se num exercício desleal do direito, traduzia-se num exercício extemporâneo do direito. Mas na realidade, isto só para terminar por vos contar, um professor alemão que eu já refiro e que todos nós conhecemos, o professor Erster, disse-me que a palavra mais certa em português para traduzir a palavra Verwirkung seria a consunção. Ou seja, o direito do banco preencher a librança consumiu-se, autodestruiu-se, esvaiu-se. Portanto, nesta modalidade Verwirkung significa isto. Já não pode preencher. Porquê é que não pode preencher? Porque se preencher está a exercer um direito que já não tem. O seu direito consumiu-se. A Verwirkung é isto, esvaiu-se, já não pode mais. Portanto, todos os direitos subjetivos, como nós vimos, têm que obedecer ao chamado uti non abuti, não é? E aquilo que o banco ultimamente tem feito é aquilo que eu chamo um abuso. Porque ele tem vindo a preencher as letras e as libranças em branco, pondo nelas datas de vencimento muito para além dos 3 anos da data em que deveria ter sido colocado como data de vencimento. Resultante, se a insolvência foi em 2011, a data de vencimento que deveriam colocar era 2011, mesmo que preenchessem em 2012, 2013 ou 2014. A data de vencimento é 2011. E, portanto, não preencheu, o direito consumiu-se. Se consumiu-se, prescreveu o título cambiar, prescreveu, o direito da ação cambiária prescreveu igualmente também, portanto, por força do artigo 70, e, portanto, tendo prescrito, obviamente que o aval tem que desaparecer por perda, não é, do negócio que lhe serve de base. Já vimos que não pode ser traduzido, ou já vimos os moldes em que pode ser convertido em fiança, mas para isso já vimos o que é que teria que ser feito. No caso, se a ação cambiária prescreveu, o aval também se extingue e, portanto, já não pode mais ser utilizado aquele título contra aquele avalista, nem o banco pode mais reclamar a sua dívida em relação a ele. Como eu disse, a maior parte da jurisprudência, vou terminar em 1 minuto, a maior parte da jurisprudência do Supremo Tribunal não é uma decisão neste sentido, portanto, a corrente maioritária não é neste sentido, no entanto, se desfez-me saber que em 2019
houve um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, que eu apelido de uma decisão corajosa, tomada pela senhora doutora juiz, a senhora desembargadora Sílvia Pires, foi o que vi no acórdão, não conheço, mas foi tomada, enfim, foi relatado pela desembargadora Sílvia Pires, a senhora doutora Sílvia Pires, e que eu acho que fez uma decisão corajosa, porque basicamente nesse acórdão escreveu de forma muito bem aquilo que eu basicamente vos transmiti hoje. Enfim, nós acrescentamos aqui algumas questões. Eu queria dizer-vos que este assunto tem uma questão particular em causa, que é esta. Este caso foi um colega nosso que pediu ao professor Erster para se pronunciar. O professor Erster perguntou-me se eu queria juntar-me a ele na elaboração desse parecer. Os dois estávamos escandalizados com essa situação que vos transmiti. Nós fizemos esse parecer, o colega sustentou as suas alegações de recurso para o Supremo nesse parecer e não chegou a haver decisão do Supremo, porque as partes entraram num acordo. Portanto, o colega da outra parte leu o nosso parecer e chegaram a um acordo. E foi um acordo bastante vantajoso. Na altura, eu e o professor conjecturámos um pouco e dissemos, pois, o banco foi inteligente, o banco não quis correr o risco de ter um acórdão do Supremo diferente daqueles que têm emitido, não é? Porque isso, claramente, esta corrente, como vocês devem calcular, não beneficia os bancos, não beneficia os bancos desleixados, okay? Não beneficia os bancos desleixados, ou seja, aqueles bancos podiam ter preenchido a data, mas já passou mais de 3 anos, mas como agora é autónomo, posso preencher quando eu quero, não é? Portanto, aqueles que estão dentro do prazo, esta decisão não é nada contra os bancos. Eles têm 3 anos, podem preencher. Agora, aqueles mais desleixados, claro que não abona. E então, nós achamos que isto foi uma estratégia. Ninguém nos disse nada. Isto não há, o colega não nos disse, é só uma estratégia nossa. Nós achamos que o banco e o colega não quis correr o risco e fizeram um acordo. Mas, para ajudar os colegas, e era isto que eu queria transmitir, para ajudar os colegas, este parecer vai ser publicado na revista, enfim, está previsto ser publicado, o professor está a tratar dessa questão, está previsto ser publicado na revista RED, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e, portanto, assim que seja publicado, eu também posso avisar aqui a doutora Liliana, que depois transmite aos colegas, mas basta ir consultando, porque parecendo que não, é sempre um acórdão que, parecendo que não, é um parecer que pode vos ajudar nas alegações se estiverem numa situação deste género. Portanto, nós estamos aqui para ajudar e esta é a minha opinião. Eu queria agradecer a todos a paciência, eu já vi que me enchi muito, eu peço imensa desculpa, mas é um defeito meu, Muito obrigada. Ora é essa, não se excedeu nada, estamos com tempo, ainda temos mais se a professora tiver essa disponibilidade. Claro, eu acho que fico muito maçadora, porque eu falo, e eu acho que houve ali alguns momentos que eu própria me perdi um pouco, penso assim, deixa-me voltar outra vez à terra, não vou devagar, peço desculpa. Olha que não, foi muito concisa, objetiva, muito esclarecedora e olha, muito clara e entusiasmante. Passou muito rápido a matéria de direito das obrigações é de facto interessantíssima. Senhora professora, muito obrigada pela brilhante exposição. Temos uma série de questões que os colegas aqui nos estão a colocar. A doutora Miriam tem estado atenta, certamente, e a compilar as perguntas. Eu só queria dizer, doutora Liliana, porque eu sei que as pessoas também têm mais que fazer do que estar aqui a ouvir-me, mas eu queria dizer que aquilo que disse anteriormente era que eu estou disponível, posso facultar o meu e-mail, eu estou disponível, a doutora Miriam tem o meu e-mail, pode facultar aos colegas, se às vezes os colegas quiserem falar comigo sobre outras questões que entendam que eu posso ajudar, ou ver ajudar só, porque, como disse, esta é a minha opinião, não quer dizer... Mas se quiser ajudar, eu posso trocar e-mails com a pessoa, ligar, posso ajudar, eu estou aqui para... eu até gosto que me façam questões, porque eu muitas das vezes penso, olha, nunca tinha pensado nisso, não é? E mesmo se quiserem depois mandar uma lista de perguntas para a delegação, e a delegação mandar-me, eu posso responder por e-mail, e depois a delegação divulga, estou disponível para o que necessitarem. Muito obrigada, em nome de todos os colegas agradeço e anunciamos aos colegas que temos essa disponibilidade para intermediar a ligação e a transmissão das questões que queiram colocar à senhora professora Maria Emília
e para que ela vos possa responder. Pelo conjunto de imensas mensagens que vão sendo enviadas pelos participantes, todos dão os parabéns, todos agradecem. Obrigada eu. A brilhante exposição, portanto, todos estão mais esclarecidos e enriquecidos. Isto tem muitas questões paralelas. Eu não quis trazer só a prescrição cambiária, porque acho que é muito redutor e acho que, como viu, na parte final foi mais rápido, não é? Portanto, todos nós entendemos muito bem. Mas, de facto, há muitas outras questões que eu abordei que recorrentemente os colegas, e bem, têm tentado alegar, mas que às vezes há ali alguma resistência dos tribunais. Eu acho que nós temos que insistir. É verdade, termos uma solução justa, temos que insistir e neste caso em concreto foi muito interessante. O professor Öster, eu e o professor Öster estávamos muito expectantes com o acórdão que ia ser emitido, porque nós estamos mesmo conscientes, o professor Öster, quem conhece, e se calhar muitos já foram alunos do professor, eu não fui aluna, mas trabalho com ele há 5 anos, e tenho aprendido em cada 5 minutos que falo com ele, e ele estava mesmo escandalizado, ele diz, isto não pode acontecer, isto não é direito, isto não é não sei o quê. Portanto, ele estava escandalizado e eu pensei, professor, por mim não, mas se calhar assim alguém ouve, escreva sobre isso, diga qualquer coisa sobre isso. Só que depois não deixaram ir a decisão final. Pois, foi uma pena. Eu acho que foi isso mesmo que disse, o banco teve medo de que... Eu acho que o banco leu e pensou, até eu acredito naquilo que ele está a dizer. Exato. é melhor claro não avançar. Os argumentos foram irredutíveis. E o professor Öster também é conhecido, como nós sabemos todos, por uma pessoa que só dá opinião quando ele acha que realmente é verdade. Portanto, ele não dá parecer por encomenda. E neste caso, ele estava interessantíssimo em ter aquela reversão, e ele diz que era uma missão dele, e portanto daí nós irmos publicar, porque acho que pelo menos ajuda a repensar as coisas. Não quer dizer que nós sejamos o dono da verdade, mas pelo menos ajuda a repensar um pouco este instituto que se enraizou. Parece que isto acontece diariamente e ninguém questiona. Pronto, o banco escolhe, ele é dono e senhor de tudo, pronto, nós estamos aqui com o nosso... repare, se o banco quiser ao fim de 19 anos demandar o abalista, pronto, pode, porque escolheu pôr a data, isto não pode ser. Como que os tribunais se conformam com essa normalidade anormal, com essa prática que normalmente vai acontecendo, que de normal e correta não tem nada, não é? Pois não. E de justa muito menos. É isso, e é que eu acho que eu não sou juiz, e acho que o papel dos juízes é terrível. Eu não sou, nem gostava de ser, mas acho que ele é terrível, porque uma pessoa fica-se com a preocupação de saber se vai decidir de forma justa ou não. E eu acho que às vezes a rapidez do trabalho, isto com o devido respeito, acho que emitem decisões e depois esquecem-se de reler. É como se nós escrevêssemos um texto e não vamos ler para perceber se aquilo faz sentido. E às vezes esquece-se um pouco isso, mas pronto. Sem dúvida. Eu estou disponível para perguntas. Vamos lá então. A doutora Miriam está certamente aí... Fazer a triagem. Fazer a triagem. Vamos lá então. Colega, são unânimes. Muito obrigada pela Obrigada eu. Uma grande adesão, quase 214 colegas estiveram a acompanhar. É uma turma minha de introdução, mas com faltas. Se vai ser possível aceder à gravação, porque... Sim, tranquilo. Portanto, mais alunos vai ter. São 2 turmas. Ótimo, se nós conseguirmos reverter aqui esta corrente, já fico muito contente, acho que já fiz a minha missão. Parto para outras lutas. Vamos então. A primeira questão foge um bocadinho ao tema, mas eu vou evitar referir nomes, porque também não sei se os colegas querem ser mencionados ou não, mas ela pede, é uma colega que pede, se possível for, e puder abordar no geral o cancelamento da garantia bancária no âmbito de consórcio e a sua prescrição. O cancelamento da garantia bancária, on first demand, não é? Portanto, depende, claro que foge um bocadinho aqui, não tem nada a ver com o aval, mas a garantia bancária, nós sabemos que é uma garantia que tem 2 modalidades, embora a mais conhecida é on first demand, não é? Portanto, a garantia à primeira solicitação. Por acaso é um tema que nós podemos fazer outra conferência, porque há quem entenda também que o beneficiário da garantia... quer dizer, chega ali e diz, não estamos a falar da garantia bancária simples, porque essa aí ele tem que fazer a demonstração de que é merecedor, digamos assim, do pagamento. Na garantia bancária no first demand,
como o próprio nome indica, ele chega lá e diz, estou aqui para receber, sou beneficiário, pague-me, não é? Mas isso não é bem assim também. Porque da mesma forma, lá está a mesma razão de ser. Da mesma forma que o exercício de um direito tem que ser exercido nos limites da razoabilidade, também o pagamento de uma garantia bancária tem que ser exercido dentro dos limites da razoabilidade. E, portanto, quando uma pessoa que é beneficiária de uma garantia bancária bem sabe que não tem direito ao pagamento por parte do devedor, ainda assim, só porque tem uma garantia com esta potência, vai e faz o pedido de pagamento, isto traduz-se num abuso de direito. E em relação a isso, eu penso que é aqui que entronca um pouco a questão da colega, é saber se, como nós temos uma garantia bancária à primeira solicitação, vai permitir à partida ao beneficiário ser arbitrário nesta perspectiva. A pergunta é, será que quem emitiu a garantia bancária também não a pode cancelar, precisamente para evitar que o beneficiário a acione? Será? Então, nesse caso, eu tenho que dizer que o cancelamento da garantia bancária é algo que tem que ser estudado com alguma cautela, porque consubstancia-se numa quebra de uma relação contratual, de um vínculo. Agora, o que pode sem dúvida ser feito, e que muitas das vezes os bancos já estão pré-formatados para isso, e é aquilo que normalmente se faz, é instaurar imediatamente uma providência cautelar, de não, neste caso inominada, não é? Mas uma providência cautelar para obstar ao pagamento dessa garantia por parte do banco. Com a entrada da garantia bancária, portanto, com a entrada da providência cautelar, notifica-se imediatamente o banco que fica legitimado a não pagar. De certa forma, procede-se aqui uma espécie de cancelamento dessa garantia, não é? Quando se vai cancelar a garantia, como há aqui um terceiro beneficiário, o beneficiário vai ter que dar o consentimento, porque senão o banco não vai cancelar. Né? Senão o banco não vai cancelar. E, portanto, eu acho que é um pouco isso que a colega está a dizer. Mas a propósito deste aspecto, dizer que hoje em dia tem-se entendido que a garantia bancária no falecimento também não é assim nos termos que se pensa. Não é chegar lá e dizer eu quero, pague. Há certos elementos que hoje já se vai concedendo que o banco possa perguntar se estão verificados ou não. E, portanto, parece que este direito, que também parece arbitrário, chegar ali só porque posso pedir, também já não é bem assim. Tem-se vindo a aproximar um pouco a garantia bancária à primeira solicitação, ligeiramente dos requisitos da garantia bancária simples, obviamente com as devidas adaptações. E, portanto, aquilo que eu aconselhava, ou aquilo que eu faria se estivesse perante, não é o que eu faço, eu acho que é o que todos os colegas fariam, se estivessem perante a iminência do perigo de alguém acionar uma garantia bancária indevidamente, abusando do direito que tem, instaurar imediatamente uma providência cautelar. Agora, obviamente, que as providências cautelares muitas das vezes têm requisitos que nós não conseguimos provar, não é? Mas isso, pronto, é o risco, não é? Isso é o risco. Muito obrigada, e já fica o mote para... para outra. Vou abusar. É tantas palestras que podíamos fazer, então na minha área de bancário é... Não, e realmente é uma matéria... Eu divirto-me um bocado nisto nas minhas aulas de banca, porque eu dou 4 horas de aulas de banca por semana, portanto divirto-me um bocado a falar sobre estas temáticas todas. Mas tenho sempre 2 horas por semana, não é? 2 mais 2, 2 mais 1, mas aqui não tenho tanto, não é? Aqui também um colega perguntar se seria possível a disponibilização dos acórdãos. Sim, eu tenho os acórdãos, eu tenho os que estão descritos nos slides com links, até tenho os links, portanto basta clicar e ceder lá, mas há aqui um acórdão que eu falei que não coloquei, que foi aquele acórdão que eu referi da desvinculação do ex-sócio. Nós também já tivemos um caso assim, também foi em dezembro do ano passado, não, desculpa, em dezembro de 2008, eu lembro-me que estava a dar o parecer grávida, portanto, ainda não me lembro disso, e esse acórdão foi-nos favorável. Esse acórdão eu tenho, embora eu acho que ele não está publicado, mas eu tenho e posso fazer upload dele e mandar para a colega e disponibiliza aos colegas. Os outros todos estão nos slides, portanto é só clicar o link e diretamente para lá. Muito obrigada. Se a pretensão do credor for aguardar pelo término do processo de insolvência, tendo em vista ser ressarcido nesse âmbito, sem acionamento judicial dos avalistas? É assim, há uma norma eu percebo a pergunta, não é? Portanto, para que estar a acionar, não é? Quer dizer, a letra foi declarada insolvente. Às vezes a insolvência pode demorar até à parte dos pagamentos mais de 3 anos. Portanto, isto parece que não tinha tempo para preencher. Isto é uma salvaguarda, parece-me aqui de algum credor que tinha uma situação, isto é uma pergunta de alguém que teve uma situação assim, que está a perguntar, saber se vai ou não vai poder, ou pode ou não pode esperar. Nós sabemos que há um artigo no SIR
Eu peço desculpa, mas eu agora não sei de cor. Tinha que consultar e eu não tenho aqui o CIR. Mas há um artigo no CIR que diz que nada impede a reclamação de créditos e a espera de pagamento no processo de insolvência, nada impede que se demande os avalistas, os chamados co-obrigados, não é? Portanto, nada impede que se demande. Portanto, o que é que tem que acontecer? Pode e deve acionar-se os garantes e se receber dos garantes no processo executivo, por exemplo, vem diminuir a sua reclamação de créditos no processo de insolvência. Se receber alguma coisa no processo de insolvência e ainda estiver em curso de ação executiva, vem diminuir o seu pedido na ação executiva. Portanto, parece-me que era uma boa estratégia, justificação, isto era uma justificação para quem queria dizer que preencheu fora dos 3 anos, a partir da data da insolvência, mas o CIR salvaguarda isso. O CIR diz que pode, sim senhora, reclamar dos co-obrigados. Portanto, eu não aconselho, vai que esta corrente pega, portanto, eu não aconselho a que esperem os 3 anos. Eu aconselho a que demandem os obrigados numa ação executiva e depois vão fazendo comunicação nos processos. Reparem que eu não estou a dizer para demandar executivamente o insolvente. Isso não é possível, não é? Nós já sabemos, não é? Mas os co-obrigados. E à medida que vai recebendo num processo ou no outro, vai fazendo o ajuste do que tem a receber no outro processo. Caso de uma liderança preenchida e, entretanto, ocorre a declaração de insolvência da empresa, decorreram os 3 anos, mas o processo ainda não encerrou. O avalista pode ainda hoje ser responsabilizado pela... É a mesma coisa. Quer dizer, é a mesma coisa, não é bem a mesma coisa. Porque aí nós temos a colega, não sei se consegui perceber bem aqui a ideia, a letra já estava preenchida. Se a letra estava preenchida, que é uma letra preenchida, tem que olhar para a data que está na letra. Não é? Porque se a letra está preenchida, tem que contar 3 anos a contar da data da letra. Já não interessa nada da insolvência, se pagou, se não pagou, não interessa nada. Se é uma letra que está preenchida, tem que olhar para a data. Reparem que a letra considera-se que não está preenchida quando não tem, letra ou librança, quando não tem as regras, os requisitos essenciais do artigo 2, que se aplica também à librança. Mais à frente tem um artigo para a librança. Acho que, salvo erro, é o artigo 70 e... O primeiro artigo da librança. O primeiro artigo da librança tem os mesmos requisitos. Quando nós estamos a falar de uma letra completa, então necessariamente tem que ter data. Se tem que ter data, tem que contar os 3 anos, tem que contar o prazo da letra. Nem contende aqui com a insolvência. Nem contende com a insolvência. A insolvência é importante porque, no caso de letra em branco, é a partir da data da insolvência que o credor pode demandar os obrigados. Portanto, é a partir daí que tem que colocar lá como data de preenchimento. Se a data já foi outra anterior, porque já está preenchida, então é a partir daí que se conta o prazo. A doutora, a colega estava aqui a dizer que a questão prendia-se em não fazê-lo, mas com as custas inerentes. Não fazê-lo como? Não preencher a letra? Eu vou esperar que ela realmente, que eu também fiquei com... Qual é propriamente a questão? Eu posso ter entendido mal a questão também. As últimas 2 questões são da mesma colega. Não acionar os avalistas. Portanto, a questão de não acionar os avalistas... Ou seja, eu vou recuperar aqui a questão. Portanto, o credor aguarda o término do processo de insolvência e não aciona judicialmente os avalistas. Portanto, e, segundo o esclarecimento, seria... Mas já, desculpe, já agora a colega que responda. Não aciona os avalistas, mas a letra está preenchida? É que se a letra está preenchida e tem data de vencimento, ela tem que o acionar, não é? Tem que acionar na data dentro do prazo, não é? Independentemente de estar a reclamar no processo de insolvência, vai ter que acionar, porque se não aciona, vai prescrever. Vai prescrever o aval, e prescrevendo o aval, ela depois já não pode acionar os avalistas. Ela pode... Eu acho que o colega está a dizer é... Librança preenchida. Está-me aqui agora a referir... Librança preenchida, não é? Portanto, nesse... Não preenchida. Portanto... não preenchida, caímos no tema 2. Caímos no tema 2. Diz que não quer acionar os avalistas, não é? Portanto, vou esperar para saber se recebo ou não recebo no processo de insolvência. Vai ter em consideração que era a partir da data da insolvência, da obrigação avalizada, da empresa que assumiu a obrigação avalizada, que deveria ter posta, na tese que eu hoje defendi, não é? Que nós estamos aqui hoje a falar, deveria ter colocado no aval a data da insolvência. Depois tem 3 anos para decidir se aciona ou não aciona. Mas tem é que fazer, acionar... Por exemplo, imagine, a insolvência foi hoje.
E eu reclamei créditos. É hoje que eu tenho que pôr a data na letra. É hoje. Preenchi. Mas não quer dizer que eu vá executá-la. Está preenchida com a data 2. Eu vou preenchê-la com a data 2. Posso esperar durante 2 anos e 9 meses, ou 2 anos e 11 meses. Posso esperar para saber se vou receber ou não vou receber no processo de insolvência. Se até essa data ainda não houver decisão, não aconselho a correr risco. Aconselho a que acione a liderança antes dos 3 anos, porque vai estar dentro dos 3 anos a contar da data de vencimento e a data de vencimento é a correta, é a data da declaração de insolvência. Aí ninguém lhe vai apontar nada, ninguém pode apontar nada. Agora, se passa para além dos 3 meses, já vai apontar. Se põe outra data, já vai apontar. E, pronto, agradecer. Em seguida, gostava de uma opinião quanto, isto agora é um colega, quanto à extensão deste princípio que tenho defendido em litigância. Ele tem defendido isso, ele tem defendido, é o colega que tem defendido. Bem acha, colega, temos que ser muitos. De que o aval não pode ser uma prisão perpétua quando ao garante que deu hipoteca a banco para garantir financiamento a uma sociedade. É o caso comum de gerentes e sócios que dão de garantia bens pessoais imóveis que ficam a garantir durante prazos grandes, planos de pagamento longos e por vezes estendidos, mesmo depois do garante não ser sócio ou gerente. Pois, mas aí estamos a falar de hipoteca. E na hipoteca já estamos a falar de uma garantia real. Na hipoteca nós estamos dispostos a perder aquele bem, quando o damos. Não é? Portanto, e atenção que a hipoteca não dá para fazer hipoteca de uma coisa nenhuma, não é? Nós estamos a dar hipoteca, temos que preencher o valor da hipoteca e só até aquele limite é que responde e sabemos que estamos a dar ali uma garantia àquele credor e mesmo que nós nos desvinculemos, aquela garantia não tem nada a ver com a nossa situação pessoal, tem a ver com aquele bem. Eu posso dar de hipoteca a minha casa a uma empresa que nem sequer sou sócia, é um terceiro que dá. E, portanto, no caso, eu não sou tão defensora disso. E se os prazos são grandes? São grandes porque eu assim consenti, quando constituí a hipoteca. Portanto, eu sabia ab início de tudo, não é? Portanto, parece-me aqui que... Pronto, também não podemos agora aqui bater no banco, não é? Pronto, também parece-me aqui que já é um bocado extrapolar o limite, vamos ser justos, não é? Portanto, uma pessoa que dá hipoteca sabe por quanto tempo é que está agarrado, sabe qual é o limite que vai ter que pagar, porque a hipoteca, para registar-se, tem que ter um valor, nós sabemos, não é o valor máximo, senão nem sequer pode constituir-se, e, portanto, a pessoa está consciente que, no limite, aquilo que lhe pode acontecer é perder aquele bem para aquela questão, durante aquele período de tempo. Agora, no aval, não. No aval, quer dizer, assinei um... Reparem, o aval é uma coisa do género. Defender-se o que está atualmente agora a defender-se é pegar numa folha em branco e assinar no final. E depois permitir que alguém escreva o que venha entender lá em cima e nós assumimos. Que isto não pode ser. Isto, só uma pessoa louca é que faz isso, eu acho. Não é? Portanto, com o devido respeito. Nós queremos sempre saber, aliás, nós todos sempre, deixa-me ver o que é que estou a assinar, não é? Está lá escrito, não é? Não é pôr uma folha em branco e agora faz o que queres. A chamada carta branca, como eu costumo dizer, nem aos maridos, não é? Desculpem lá, os senhores estão aqui. Carta branca nem aos maridos. Portanto, nós temos que ter consciência de quais são as nossas responsabilidades, até onde é que vai. E se nós consentimos naquilo, depois não podemos desvincular-nos. É o caso que acontece na hipoteca. Se nós sabemos que é aquele montante e aquele bem que podemos perder, aceitamos. Se não formos coagidos a isso, aceitamos. O melhor é não dar. Olha, isto, só a propósito disso faz-me lembrar, já há 13 anos que dou aulas e no primeiro ano em que dei aulas fazia perguntas muito simples aos meus alunos. Então, eu hoje faço, mas assim menos rebuscado. Isso dizia, perguntei-lhes, fiadores, sabe o que é o fiador? E ele lá respondeu, sabe o que é o benefício de discussão? E ele não sabia. Então fiz a pergunta de outra maneira e disse, qual será o argumento de defesa que pode o fiador opor ao credor quando o devedor principal ainda tem dívidas? Eu queria que ele me dissesse o benefício de discussão e ele nunca mais saía de lei. Disse, então o que é que o senhor dizia ao fiador? Não dizia nada ao fiador e ele dizia, olha o que eu digo. Paga tu primeiro. O melhor era nem ter sido fiador. Claro. Isso é lógico, não é? Mas não lhe pode dizer isso depois de ele ter sido fiador, não é? Portanto, mas basicamente é isto, não é? Agora temos
Preenchendo a data de insolvência, a data de emissão, coloca Isso. o vencimento com a mesma data? Não. A questão é esta. Nós temos duas datas na letra, não é? Data de emissão e a data de vencimento. A data de vencimento será a data da insolvência. Portanto, é nessa data que ocorre o efeito do artigo 91, o efeito da declaração de insolvência nas dívidas em curso, não é? Portanto, o 91 diz que se vence antecipadamente. Portanto, a partir daí coloca-se a data de vencimento. Como data de emissão, tem-se optado por colocar a data em que a pessoa se tornou avalista. Ou seja, coloca-se a data em que a pessoa foi avalista. Deu o aval, portanto, em que a pessoa deu o aval. Casos de alteração de prazos entre a sociedade e o banco sem intervenção do garante. Essa é uma excelente questão. Essa vai voltar a reportar-nos àquela questão que eu falei, que era se o avalista participava ou não no pacto de preenchimento, certo? E, portanto, nessa altura nós tínhamos que dizer que a vontade do avalista tem que ser interpretada de acordo com a teoria da impressão do destinatário. O avalista tomou conhecimento no início. Qual era a obrigação avalizada e durante qual era o período em que poderia existir? Sim ou não? Então, nesse caso, se tomou, é evidente que nós podemos presumir que ele, mesmo não tendo intervido no pacto de preenchimento, mesmo não tendo intervido no contrato, presume-se que, do ponto de vista do destinatário normal, queria avalizar aquela obrigação por aquele tempo. Se depois há uma alteração superveniente, podemos questionar aqui sobre se esta alteração é eficaz ou não em relação a ele. E aí nós podemos ir para a tal questão do preenchimento abusivo, da tal incorreção dos elementos inseridos ou das menções inseridas no título. Eu penso que aí poderemos inserir, mas essa questão não deixa de ser uma questão bastante importante, desde logo por isto. Essa questão que a colega coloca prende-se muito nestes contratos de abertura de crédito. E eu não sei se ela quer referir a alteração de datas no que diz respeito a isto. O caso em que eu participei tem essa alteração de prazos. Portanto, eu pus o caso muito simples, muito direto, e tem essa alteração. O que é que aconteceu? Houve sucessivos contratos, sucessivos aditamentos. E reparem, o contrato começou em 2004, mas o avalista só entrou em 2005. Porquê? Porque houve sucessivos aditamentos. E o prazo muitas das vezes é feito, por exemplo, por 90 dias, mas que consagra a possibilidade de prorrogação. Se ninguém denunciar, vai-se prorrogando. E aqui a questão é, então, e nesse caso, podemos dizer que ele só se estava a prorrogar pela primeira parte e não pela segunda? Como concluir isto? A verdade é que lá estava dito que podia haver prorrogação. Portanto, isto era um risco que ele sabia que podia correr. Depois, em relação a isto, nós vamos sempre cair no mesmo, que é saber se ao avalista pode opor-se negociações que não passaram por ele. E a minha resposta é sempre esta. Se ele não participa nem no contrato inicial, nem no pacto de preenchimento da letra onde ele prestou o seu aval, nós temos que interpretar a vontade dele à luz do 236 e perceber se ele teria querido ou não também dar aval àquelas posteriores alterações ou se o aval era para aquela primeira. Depois, colegas, é uma questão de prova, não é? Nós sabemos que isso depois é aquilo que nós tivermos em mão, não é? Portanto, mas, por exemplo, eu posso-vos dizer que se, por exemplo, no acordo inicial está previsto a possibilidade de prorrogação, o avalista abrange as prorrogações. Se, por exemplo, o que está em causa é a alteração dos contratos, e agora deixem-me dizer-vos que o que acontece é que o banco, o que é que faz? O banco faz intervir o garante, o banco faz o avalista intervir, e às vezes até renovam os títulos, ou seja, dão sem efeito um título e renovam por outro. Portanto, mas isto é o banco a ser precavido, e acho bem. Isto porque senão íamos ter aquela questão de que era, será que isto é ou não é uma exceção ao princípio da relatividade, não é? Será que unilateralmente se pode provocar efeitos em terceiros? Estaríamos aqui no âmbito disso. Mas os bancos, daquilo que eu tenho conhecimento, que é uma amostra, não é? Quando fazem alterações contratuais, fazem nela intervir todos aqueles que interviram na primeira celebração. E depois os princípios são extensíveis, não é? Os princípios são iguais. Este entendimento é aplicável mesmo que o pacto de preenchimento refira que a data de vencimento será fixada pelo banco quando, em caso de incumprimento, o banco decida preenchê-la? É precisamente para essa situação que este caso é aplicável. É quando o banco diz, eu preencho quando eu quiser. É que essa cláusula, essa expressão que a colega escreveu,
é precisamente as expressões dos pactos de preferência, dos pactos de preenchimento. É assim, o banco preenche em caso de incumprimento quando quiser, não é quando quiser, é quanto à data de vencimento, ao local e ao valor. Portanto, essa cláusula que a colega escreveu aí é aquilo que se traduz o pacto de preenchimento. Perdoa-me a expressão corriqueira e comum, que é eu preencho quando quero, posso e mando, não é? É quando eu quiser. É precisamente para esta situação que nós estamos a falar. Precisamente. Eu penso termos chegado ao final. Ao fim. Eventualmente algum colega colocou aqui no bate-papo. Não. Chegamos ao final das questões. Ok. Eu estava a aquecer agora. Professora, vamos marcar uma segunda sessão. Obrigada. Eu gostei muito deste bocadinho. Ajudar a descomprimir um bocadinho. Pronto, eu vou enviar ainda hoje, está bem? Eu envio ainda hoje os slides. E vocês disponibilizam, e depois se tiverem alguma questão podem dar o meu e-mail aos colegas que quiserem, ou então eles que mandem para a delegação as perguntas que tiverem, a delegação transmite e eu, assim que possa, respondo na medida do que for possível, está bem? E que saiba. Okay? Senhora professora, obrigadíssima, muito obrigada. Já temos respondido aos colegas que nos têm enviado perguntas a pedir os slides e o seu e-mail. Isso mesmo, portanto, os colegas que o pretenderem enviam um e-mail à delegação ou e-mail da delegação a solicitar os slides, e quem quiser fazer alguma questão ou o e-mail da senhora professora que nos peça, fazendo referência à presença nesta conferência, neste webinar, e nós enviaremos os dados e os slides e a senhora professora logo possa, evidentemente, responderá. Há bocado eu me senti um pouco envergonhada quando estava a falar do meu currículo. Eu não sou nada dessas coisas eu até nem gosto nada dessas coisas, mas depois pensei assim, quem estiver a ouvir isto tudo é pensar assim, e ela come e dorme, não é? Porque realmente é uma vida um bocadinho difícil a minha ultimamente, mas como eu costumo dizer, eu estou na idade de trabalhar, não é? Portanto, eu posso às vezes demorar um bocadinho. Posso às vezes demorar um bocadinho, mas eu respondo a todos. Mesmo que seja no fim de semana, eu respondo a todos. Muito bem, obrigada por essa disponibilidade, porque de facto, tendo em conta toda a sua agenda profissional, só o facto de ser advogada já era muito. Eu devo confessar, eu sou advogada orgulhosamente, mas eu não posso fazer barra, como vocês devem calcular, eu não consigo dizer ao juiz, não, que eu tenho uma ala marcada, não posso, não é? Portanto, eu não posso fazer isso. Então é o meu marido mais que trata dessas questões do tribunal, mas eu sempre que posso escrevo mas colegas, vão ver muitas peças que não sou propriamente eu que faço aqui entre nós. Porque eu não tenho muito tempo. Bem, mas sou bancário quase certo. Pronto. Estarão lá os seus ensinamentos e as suas opiniões. Sim, eu revejo tudo. Posso não fazer, mas eu revejo. Não assino sem ver, lá está. Isso seria a carta em branco, atenção. Claro. Isso não. Nem ao marido se dá, nem ao marido. Exato. Obrigada. Olha, fica o mote para em breve, talvez abril, maio, fazermos outro convite à senhora professora para, no âmbito do direito bancário ou qualquer outro tema no âmbito do direito das obrigações, fazermos uma outra conferência. Bancário, obrigações é a minha área. É uma área interessantíssima e estimulante até para conversar, e surgem sempre imensas dúvidas, imensas questões, e a realidade é muito rica e a vida é muito, muito cheia de casos, de inúmeros, nenhum caso é igual a outro. Pois não. E todos têm as suas particularidades, diferenças e interesses particulares. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu a todos os colegas e uma boa noite para todos. Obrigada. Em nome de todos os presentes lhe agradecemos e agradeço a todos a presença, anunciando e aproveitando também o momento para informar que a delegação no próximo dia 11 de março irá fazer um webinar sobre a área de direito laboral, mais propriamente sobre o tema do assédio moral, questões substantivas e processuais. Então. É sempre um tema interessante também e que vai acontecendo cada vez mais. E, portanto, no dia 11 de março cá estaremos novamente e depois vamos anunciando as conferências que iremos organizar daqui em diante.
Muito obrigada a todos, mais uma vez, especialmente obrigada, saúde para todos, colega. Obrigada, saúde para todos. Muito obrigada, com licença. Obrigada. Muito obrigada, com licença.